E aí, pessoa? Tudo na paz, na tranquilidade por aí? Acho que sim, né? Ai, meu Deus do céu, rapaz, vou te contar, viu? Só Jesus na causa do povo. Bom, esse é o nosso último vídeo sobre reforma da Previdência. Não adianta falar mais, né? Afinal de contas, a reforma da Previdência foi aprovada pelo Congresso, foi aprovada pelo Senado, né? E foi aprovada também pelo povo. O povo apoiou a reforma da Previdência, porque tem um ditado que diz: quem cala, consente. E o povo consentiu a reforma da Previdência. O bom disso tudo, né, é que os problemas do Brasil todos serão solucionados, né? No Chile, nosso país vizinho aqui, nesse exato momento o país está praticamente em guerra, guerra civil. Manifestações nos 4 cantos do Chile, manifestação geral. Lá no Chile já morreram mais de 15 pessoas nessas manifestações que estão acontecendo no Chile. Manifestações violentas. E sabe qual é o motivo? Previdência Social. Previdência Social. Sabe por quê? Porque um dia, lá no passado, não muito tempo, há um tempo atrás, o Chile fez uma reforma da Previdência, igual essa que foi apresentada no Brasil e foi aprovada pelo Congresso, pelo Senado e pelo povo. O Chile fez uma reforma da Previdência, por isso que eu briguei, por isso que eu lutei, por isso que eu batalhei, que eu me expus para poder derrubar essa reforma da Previdência. Infelizmente, né, a minha opinião foi vencida e a opinião de mais meia dúzia de brasileiros foi vencida, porque meia dúzia, né, de brasileiros, meia dúzia de brasileiro criticou essa reforma da Previdência. Eu faço parte dessa meia dúzia. E lá no Chile tem aposentado ganhando menos que salário mínimo. Tem aposentado ganhando menos que salário mínimo. Tem pessoas que não conseguem se aposentar no Chile. E de repente a ficha dos chilenos caiu. Por quê? Porque o povo foi ao sacrifício lá no Chile, apoiaram a reforma da Previdência e lá foi aprovada a Previdência, mas a roubalheira no Chile, por parte dos políticos, continua. E no Brasil, quando o brasileiro acordar, quando cair a ficha e dizer, pô, aquele tal de Ricardo Leal chato dos infernos, tinha razão. Mas ele tinha razão. E de que vale a minha razão agora? Nada. Não se esqueça que você vai colher o que você plantou. Você apoiou a reforma da Previdência, fez propaganda nas suas redes sociais pela reforma da Previdência, e não te esqueça que tu vai colher o que tu plantou. Tu vai colher. O bolsolixo, ele tá no caminho certo. Ele tem que arrumar confusão mesmo, ele tem que fazer um péssimo governo, ele tem que trabalhar contra o povo, porque é isso que o povo quer. O povo quer um presidente no poder que vote contra ele, que trabalhe contra ele. Você vê aí, ó, reforma da Previdência contra o povo. Os políticos, militares ficaram fora da reforma da Previdência. O povo não se mexeu, o povo apoiou. Vem aí reforma trabalhista. Reforma trabalhista contra quem? Contra o povo, contra o trabalhador. E o povo não fala nada. O povo não critica. E o Bolsonaro arrumando confusão. E o povo apoiando. Vem aí imposto sobre férias e 13º. Quem é que depende mesmo de férias e 13º, principalmente de 13º? É o cara que ganha 30, 40 milhões por mês? Não. É o trabalhador que ganha 2 contos por mês. Mas está apoiando.
está apoiando. Então, Bolsonaro está no caminho certo. O Bolsonaro xinga o pessoal do Congresso e o Congresso aprova todos os projetos do Bolsonaro. O Bolsonaro critica o Senado, arrumou a confusão desgraçada com o Senado essa semana passada aí, né? E aumentou o número de votos pela reforma da Previdência. Na primeira votação do Senado, teve 57 votos a favor da reforma da Previdência. Agora, na reta final da reforma da Previdência, na semana de votação pela reforma da Previdência, no segundo turno, lá no Senado brasileiro, depois de toda a confusão que o Bolsonaro arrumou, toda a confusão, porque a relação não existe uma relação entre Bolsonaro, Congresso e Senado, não existe essa relação. Depois de toda a confusão, eu imaginei que o Bolsolixo ia perder votos na reforma da Previdência. Me enganei. No primeiro turno, a reforma da Previdência teve 57 votos de senadores. Agora, no segundo turno, depois de toda a confusão que o Bolsonaro arrumou com o Senado, teve 60 votos. Então, o Bolsolixo está no caminho certo. Ele tem que arrumar. Se o Bolsolixo quiser que o governo dele dê certo, ele vai ter que continuar arrumando confusão, ele vai ter que continuar brigando, ele vai ter que continuar sentando o cacete, xingando todo mundo, tratando todo mundo como lixo, porque é isso que as pessoas querem, ser tratadas como lixo por esse lixo, né? Para poder apoiar o governo dele. Porque eu não consigo entender, gente. Eu, sinceramente, eu não consigo entender. A gente só ouve críticas do Bolsonaro ao Congresso e ao Senado. E a gente só vê o Congresso e o Senado aprovando tudo que o Bolsonaro quer. A gente vê o Bolsonaro fazendo tudo contra o povo. E a gente vê o povo de braços cruzados apoiando tudo que o Bolsonaro faz. Então, criticar pra quê? Eu acho que vocês que apoiam essa reforma da Previdência já podem ir para as ruas comemorar, porque foi uma vitória de vocês. É uma vitória não só do governo Bolsolixo, mas dos bolsonaristas lixos, né? Dos bolsonaristas. Já podem ir às ruas comemorar a vitória de vocês. Os militares estão felizes da vida, os políticos estão rindo à toa, né? E todos vão continuar rindo. O povo está rindo à toa, porque a reforma foi aprovada. A reforma da Previdência foi aprovada e o povo está rindo à toa, está comemorando. Só tem um porém aí, né? Mas, contudo, porém, todavia, os políticos e os militares vão continuar rindo à toa. O povo não. Quando a ficha do povo cair, que a minha ficha caiu desde quando começaram a falar de reforma da Previdência, e desde lá eu venho criticando essa reforma da Previdência, mas quando a ficha do povo cair, meu irmão, aí o povo brasileiro vai fazer como o povo do Chile, vai para as ruas, querer quebrar posto de gasolina, querer quebrar o carro dos outros, querer quebrar isso, e PPP. Sou brasileiro. Você é brasileiro uma ovas que você é brasileiro. O momento de derrubar a reforma da Previdência passou, gente. Vocês não entenderam ainda a gravidade dessa reforma da Previdência que foi aprovada. Vocês não, mas vão entender. Se preocupe não, que vocês ainda vão entender a gravidade dessa reforma da Previdência. É só você olhar para os países que aprovaram reforma da Previdência, que lá não deu certo. Não deu certo. Na Itália não deu certo, no Chile não deu certo. Nos países onde tem reforma da Previdência, não deu certo. Por que no Brasil vai dar certo? Por que no Brasil a reforma da Previdência vai dar certo? Porque de repente os políticos brasileiros vão passar a respeitar o contribuinte, vão passar a respeitar os seus eleitores. Vivemos novas eras na política brasileira.
onde o tal do toma lá da cá não existe mais? Deputados novíssimos, rapaz, mas novíssimos. Tem deputado lá com 20 e poucos anos, votou a favor da reforma da Previdência. Daqui 8 anos esse deputado vai estar aposentado. 8 anos o deputado vai estar aposentado. Bom, e você que é povo, vai se aposentar com 65 anos, se conseguir se aposentar. 65 anos. Tá bom pra você? Tá bom sim, porque você não se manifestou contra. Tá bom pra você sim. Tu ainda vai sentir essa reforma da Previdência. É que reforma da Previdência, gente, ela é uma coisa que o povo demora pra sentir. Não é que nem o aumento do salário. Quando se fala em aumento salarial, você sente imediato. É imediato. A cobrança de um imposto, quando é criado pelo governo, é imediata. Mas a reforma da Previdência demora um pouco para você sentir. E aí perguntaram ao governo o seguinte: ô bolsolixo, ô bolsolixo dos infernos, para que reforma da Previdência? Não, é que tá faltando dinheiro para a saúde, para a educação, e aí a grana que nós vamos economizar na Previdência, nós vamos gastar com saúde e com educação. Olha, tá uma boa notícia aí então, né? Boa notícia. A partir de agora, nós teremos uma saúde de primeiro mundo. Ó, supimpa. A saúde brasileira vai ser de primeiro mundo. A reforma da Previdência foi aprovada. E o dinheiro que eles vão economizar na reforma da Previdência, vão investir na saúde. Olha que coisa boa, que notícia maravilhosa, amor. E a educação, hein? Uma educação será excelente. Educação será excelente. E Papai Noel existe. Coelhinho da Páscoa existe e come chocolate. Mas eu vou te contar um caso, viu, gente? Mas como eu tô triste, decepcionado com o povo brasileiro, rapaz. Como eu estou triste e decepcionado com o povo brasileiro. A covardia do povo brasileiro perante essa reforma da Previdência é de deixar a gente triste, de deixar a gente revoltado. A reforma foi aprovada com a conivência do povo, gente. Com a conivência do povo, a reforma foi aprovada. Então, fazer o que, né? Agora é esperar você envelhecer, ir tentar se aposentar, não conseguir. Se conseguir se aposentar, vai ganhar menos que um salário mínimo, porque agora tu vai ter que contribuir até morrer, né? Você vai contribuir no mínimo por 40 anos. No meu caso, como eu comecei a trabalhar cedo, vou contribuir até 50 anos. E vocês acham isso certo? Eu ter que contribuir por 50 anos de trabalho? Não é verdade? Vou ter que contribuir por 50 anos. Tá bom, né? Fazer o quê? Infelizmente, a minoria, que é mais inteligente do que a maioria, paga, né? Pelos erros da maioria. Lá no passado, há 2000 anos atrás, perguntaram ao povo, perguntaram à maioria: ei, nós temos que soltar alguém hoje, é Páscoa, e na Páscoa a gente sempre solta alguém. Quem que vocês querem que a gente solte? Barrabás ou Jesus? Lembrando que Jesus se diz santo. Jesus, ele cura cegos. Jesus, ele cura paralítico. Jesus, ele mata a fome.
Jesus, ele transforma pão, ele transforma água em vinho, ele multiplica pães, ele multiplica peixes. Quem que vocês querem que a gente crucifique no dia de hoje? Barrabás ou Jesus? Quem é Barrabás? Bom, Barrabás é um criminoso, é um assassino, é um safado, é um sem vergonha. Aí o povo gritou: soltem Barrabás! O povo gritou: soltem Barrabás! E a gente percebe que os anos se passaram, gerações se passaram, várias gerações se passaram, e o povo continua com o mesmo pensamento. Prendam Jesus, crucifiquem Jesus e soltem Barrabás. É uma pena. Olha, gente, eu tô tão abismado com o povo brasileiro, mas tão abismado com o povo, que eu sinceramente não sei mais nem o que falar. Eu juro pra vocês, cara. Eu juro pra vocês que eu acreditei até o último momento que essa reforma da Previdência não seria aprovada. Juro que eu acreditei. Juro que eu acreditei que nos 45 do segundo tempo o povo ia para as ruas dizer não a essa reforma da Previdência. O Bolsonaro, o bolsolixo, aliás, com todo respeito, bolsolixo, porque falar Bolsonaro é uma falta de respeito, né? O bolsolixo, eu não sei o que ele fez para convencer até quem é contra ele votar a reforma da Previdência. Eu não sei. Um bando de lixo da esquerda, um bando de lixo da direita votaram pela reforma da Previdência. Vocês entenderam por que eu não acredito em esquerda e em direita no Brasil? O que existe no Brasil são, como é que eu posso dizer? São direitos próprios. Direitos próprios. Os senhores podem ver, por que a reforma foi aprovada? A reforma foi aprovada porque os políticos não estão. Quem aprovou a reforma da Previdência? Os políticos. Reforma da Previdência foi aprovada porque os militares não estão na reforma da Previdência. Quem é governo hoje? Hã? Não ouvi. Ah, os militares são governo hoje. E eles não estão na reforma da Previdência. Por isso apoiaram a reforma da Previdência. Votaram pela reforma da Previdência. Ah, essa reforma da Previdência é contra o povo? O povo apoiou também, Ricardo Leal. Então, cada um com o seu cada um, né? Cada um com o seu cada um. Eu tô me sentindo, sabe, aquela mãe, aquele pai que chega para a filha e para o filho e diz o seguinte: ó, essa pessoa que você está namorando não presta, não vale nada. Essa pessoa que você está namorando bebe, joga, rouba, bate em mulher, espanca. Mas a filha está completamente apaixonada pelo rapaz. Ah, mas eu amo ele, pai, ele é tudo da minha vida, pai. Ah, pai. Aí casa. Faz uma festa danada no dia do casamento. Aí os anos passam. Vem o primeiro tapa no pé da orelha. Vem a primeira surra. As confusões. E aí vai com aquela cara de pau pro pai e pra mãe e diz: o senhor e a senhora tinham razão, fulano não presta. Só que aí, rapaz, é tarde, porque você já jogou boa parte da tua vida no lixo. E é desse jeito, rapaz. O povo
Quanto mais eu falo para o povo, quanto mais algumas pessoas que têm um pouquinho de coerência sobre o que vem acontecendo no Brasil fala do Bolsonaro, mais o povo apoia o governo Bolsonaro. Mais o povo apoia o governo Bolsonaro. Então, o que a gente pode fazer? O povo vai pagar para ver. Quantas vezes, eu até perdi a conta de quantas vezes eu falei que o PT não prestava. Que o PT era isso o que ele é. Quantas vezes eu falei? Tomei suspensão em rádios que eu trabalhava, porque eu fui um dos primeiros a dizer que o Lula era ladrão, a dizer que o PT não prestava. Tomei suspensão, quase perdi meu emprego. Quantas críticas eu ouvi. Quantas críticas. Aí hoje está aí o resultado. Está aí o resultado. Aí hoje eu venho falar do governo Bolsolixo, que o povo vai se arrepender de dar tanta trela pro Bolsonaro, porque eu não sei, rapaz, os bolsonaristas, eles acreditam, para apoiar a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, os bolsonaristas acreditam que o Bolsonaro vai ficar para sempre no poder. Não vai, gente, não vai. O Bolsonaro não termina nem esse mandato, eu acredito já que termine, né? Até acredito já, porque os políticos só estão pensando em si. E o Bolsonaro está dando tudo o que eles querem, né? Bolsonaro liberou 2 bi para partidos políticos. E esses 2 bilhões, dinheiro nosso, vai para quem mesmo? Para o bolso de quem? Para o bolso dos políticos. E é por isso que eles aprovam, tudo que o Bolsonaro quer. Porque o Bolsonaro dá tudo o que eles querem. O Bolsonaro, além de liberar 2 bilhões para partidos políticos, só para o partido dele, o Bolsonaro liberou quase 300 milhões. Para o PT, o Bolsonaro também liberou quase 300 bilhões de reais. O Bolsonaro liberou para o PT quase 300 milhões de reais. Quase 300 milhões de reais o Bolsonaro liberou para o PT. Ué, ele não odeia o PT? Liberou para a turma do PT apoiar a reforma da Previdência. Porque nem a turma do PT, que se diz pelo trabalhador, se manifestou contra a reforma da Previdência. Não houve uma grande movimentação contra a reforma da Previdência. Por quê? Porque o PT tá tranquilo, tá sossegado, tá com o burro na sombra. Então, meu irmão, brigar por isso, por aquilo, pra quê? Dizer que você é da esquerda, dizer que você é da direita, pra quê? O que resolve a tua vida com isso? Absolutamente nada. Eu também vou parar de falar, sabe? Parar de falar, porque não adianta falar. A verdade é essa, né? Não adianta a gente ficar falando, batendo na mesma tecla, porque todos estão surdos, ninguém quer ouvir a gente. A grande realidade, a grande verdade é essa. A grande verdade é essa. Então, né? O Bolsolixo tá agradando o povo, o Bolsolixo tá agradando os deputados, agradando os políticos, agradando os militares. E o que eu posso fazer? Posso fazer nada. Cada povo tem o governo que merece. Mas não se esqueça da colheita. Você vai colher tudo o que você está plantando. Não te esqueça disso. Essa reforma da Previdência que você, povo, apoiou, você vai colher. Reforma trabalhista, você vai colher. Férias, 13º com imposto, você vai colher.
Cada povo tem o governo que merece.